Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar aí algo de suma importância através desse estudo da Palavra de Deus. Vamos falar hoje um pouquinho acerca de Jesus Cristo. Isso mesmo, o Filho de Deus. Meu muito obrigado por você estar aí nos assistindo e vendo através deste canal de YouTube. Nosso carinho, nosso respeito a todos quanto aí que nos ouvem através deste canal. Como sabemos que Jesus Cristo, esse que no capítulo 3, verso 16 do Evangelho de São João está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus, ele tinha, quando ele andava aqui neste mundo, ele andava com o cabelo comprido. Esse Jesus que, no capítulo 1, verso 14 do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus, ele andava de barba e bigode. Esse assunto é um assunto polêmico. Como saber essa verdade que, por centenas e centenas de anos, há estudiosos da Bíblia Sagrada que lutam para decifrar, para saber se realmente Jesus Cristo ele tinha cabelos compridos e barba e bigode. Devemos observar um detalhe muito importante. No capítulo 16 e verso 16 do Evangelho de São Lucas está escrito: as leis e os profetas vieram até João Batista. Olha só, na lei de Moisés, sim, na lei de Moisés, os homens, eles poderiam andar, mas quem eram eles? Devemos observar que havia o voto que era feito a Deus no nazarismo, ou seja, um homem, ele nascia e era consagrado a Deus, fazendo um voto a Deus na lei de Moisés, que é o nazarismo, não Nazaré. Muitas pessoas confundem Nazaré com Nazireu. Quando falamos em Nazaré, eu vou para o capítulo 1, verso 42, quando ali Felipe falava a Natanael acerca de Jesus Cristo. No verso 43, Natanael falou para Felipe, mas porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Então a pessoa confunde Nazaré com Nazireu. E no voto que era feito a Deus pela lei dada por Moisés, havia dois tipos de voto. Havia o perpétuo, quem era ele? Samuel, quem era? Sansão, e o profeta João Batista. Esses três, ambos, Ana, mãe de Samuel, e também pai de Sansão, e o pai do profeta João Batista fez um voto na lei de Moisés perpetuamente, ou seja, até a morte. E na lei de Moisés não podia rapar a barba, nem o bigode, e nem tampouco cortar o cabelo. Outro ponto fundamental na lei de Moisés. Devemos observar que o sacerdote, olha só, no capítulo 19 e verso 27 do livro de Levítico, não cortarei o cabelo arredondados, os cantos da vossa cabeça, e nem danificará a ponta da tua barba. Ou seja, o sacerdote, na lei de Moisés, também tinha esse privilégio, mas na lei era dado a ele. Observe um detalhe muito importante. Jesus Cristo não poderia ter cabelos compridos, nem barba, e também nem tampouco bigode. O que me chama a minha atenção, a lei dada por Moisés,
quando era feito um voto a Deus na lei de Moisés, um nazireu, ele não podia casar. Um nazireu, ele não podia beber bebida forte. Um nazireu, ele não podia estar em fúnebre. Um nazireu, ele não podia estar em festa. Agora, o que me chama a minha atenção, Jesus Cristo, ele não foi nazireu. Quando ele nasceu, ele não foi consagrado a nazireu, não, de maneira nenhuma. Volto a repetir, para ter cabelos compridos, barba e bigode, era só na lei de Moisés, dada por Moisés, e os nazireus. Como os nazireus não podiam tocar em defunto, Jesus não foi nazireu, porque 7:11 de São Lucas, a viúva de Naim, desesperada, e ali estava o cortejo, Jesus foi ao encontro daquela mãe, e viu o seu desespero, chegou e tocou no esquife naquele jovem e entregou nas suas mãos. Isso demonstrando que ele não veio, ou seja, para estar dentro da lei de Moisés, ele veio para cumprir. E ele não foi consagrado a nazireu. Não. Um ponto fundamental isso. Agora, o que me chama a minha atenção, Jesus Cristo, no capítulo 2, verso 1 do Evangelho de São João, Jesus Cristo estava nas bodas, e ali na festa, ele transformou a água em vinho. Só uma observância, um detalhinho importante, tá? Não é o vinho de hoje não, tá bom? Então quer dizer o que? Isso demonstrando a Bíblia que Jesus, olha só, Jesus Cristo, ele não foi, ou seja, por José, que a qual entregou a Deus, fazendo um voto com Deus através da lei dada por Moisés. Não, Jesus nasceu pela vontade do Espírito Santo de Deus, ele viveu, não, ou seja, ele veio para cumprir a lei, ele veio debaixo da lei, mas porém, ele não andava como os nazireu e nem como o sacerdote. Não, de maneira nenhuma. Isso você que estuda a Bíblia, você que está nos ouvindo, Deus abençoa. Não estamos aqui para... Não. Estamos aqui para esclarecer. Temos que observar esse detalhe muito importante. Só para vocês terem uma noção bíblica. No verso 17 do capítulo 1 do Evangelho de São João, a lei foi dada por Moisés. Olha só. A lei foi dada por Moisés. Jesus veio porque que o profeta João Batista foi consagrado a profeta e a nazireu. Por que João Batista batizou Jesus e não Jesus batizou João Batista? Segundo a lei dada por Moisés, um nazireu não poderia ser batizado. Mas como profeta, ele poderia batizar. Por que Deus enviou João Batista como profeta e nazireu? Na lei de Moisés, para o judeu e a sua linhagem, para se cumprir verso 11 do capítulo 1 do Evangelho de São João, vieram para o seu, e os seus o rejeitaram. Ou seja, na lei de Moisés, veio, e aí, em parte, o judeu ali estava com João Batista. Mas espera um pouquinho. Nessa passagem bíblica, eu vejo um ponto fundamental. Quando Jesus vieram, eles rejeitou Jesus. Por que rejeitou? Para um bom estudioso, sabe o porquê rejeitou? 2 pontos fundamentais. A rejeição foi, que não é o tema hoje, mas posso trazer futuramente, é porque Jesus não tinha estatura física.
Jesus não era bonito de maneira nenhuma, não tinha olhos verdes, não tinha olhos azuis, não era másculo, não tinha um corpo, ou seja, chamativo. Não. Se você pegar capítulo 53, verso 1 do livro do profeta Isaías, você vai ver ali outro ponto fundamental. Jesus, ele poderia estar na fila quando João Batista batizava no Rio Jordão. Jesus poderia estar ali de cabelo comprido, de barba e de bigode. Ele não estava de cabelo comprido e nem de barba e nem de bigode. Por isso que o judeu e a sua linhagem rejeitou em parte, que é um ponto fundamental. Para citar 11:25 do livro de Paulo aos Romanos, está escrito: não quero que ignorei esse segredo e presumai de vós mesmos que em parte veio o endurecimento para Israel, para o povo judeu. Por quê? Por causa da lei de Moisés. Volto a repetir no verso 17, capítulo 1 do Evangelho de São João. A lei foi dada por Moisés. Quando Jesus aparece, João Batista foi avisado por Deus, por uma revelação. Quando vê uma pomba pairando sobre ele, esse é o Cordeiro, ou seja, o Filho de Deus. Aí Jesus agora vem, Deus levanta João Batista como profeta, porque profeta na lei de Moisés é algo extraordinário. E levanta ele como nazireu, sendo que Moisés é um profeta conhecidíssimo em toda a história bíblica. Até o dia de hoje vai ser ainda conhecidíssimo. Mas quando João Batista aponta Jesus, era para todos crerem, inclusive os fariseus, os religiosos daquela época, para crer que ele era e é o Filho de Deus. Então Jesus, ele não poderia estar e ter cabelos compridos, nem barba e nem bigode. Um ponto fundamental. O apóstolo Paulo, quando ele desceu para Jerusalém, ele sabia que ele ia ser entregue, ele sabia que ele ia cair na mão do imperador e que ele ia ser morto. Até inclusive os irmãos ali lamentaram, choraram, mas porém na cidade de Aos Coríntios, sabemos nós que a cidade de Aos Coríntios é uma cidade de porto, uma cidade próspera. E ali ele no porto Sincleia, ele rapou, cortou o seu cabelo e a sua barba e desceu para Jerusalém. Mas isso, ele fez um voto diferenciado. Não, que existe 2 votos na lei de Moisés, o perpétuo e esse que o apóstolo Paulo fez, para mostrar para o judeu que há uma transformação. Então quer dizer o quê? Hoje, nos dias atuais, nós vemos religiosos e não religiosos perguntando e questionando acerca desse assunto polêmico. Esse assunto que por centenas e centenas de anos vem eles batendo na tecla. E até mesmo, enfim, filmes, novelas, enfim, não estamos aqui para ofender a moral nem de A, nem de B, nem de C. Porque não conseguem descobrir biblicamente, porque você indo direto na Bíblia, você não vai ver escrita com versículo 31.102 versículo que tem a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, que está escrito, ó, Jesus nunca teve barba e nem bigode e nem cabelo comprido. Ele, quando crescia, ele cortava. Você não vai achar isso daí, de maneira nenhuma. Mas a parte B do versículo 17, do capítulo 1 do Evangelho de São João, está escrito, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Agora, eu deixo a parte B do versículo 17, do capítulo 1 do Evangelho de São João, e vou lá para o verso 17 do capítulo 5
de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Observa um detalhe muito importante. A verdade não veio por intermédio da lei dada por Moisés. A verdade veio por Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele entrou na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo observou algo de interessante na cidade. Como era uma cidade próspera, tinha muitos altares, todos sabem disso. Mas o que me chama a minha atenção ali estava o apóstolo Pedro, que é Cefas. E também estava um homem poderoso nas escrituras, um homem eloquente, que é ele, Apolo. Mas o apóstolo Paulo, ele traz uma instrução maravilhosa que inicia em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 1. Mas o que me chama a minha atenção dentro do capítulo 11 e verso 14, Paulo já enfatiza dizendo que é desonra diante de Deus o homem ter cabelos compridos. Veja só, imagina. Agora, espera um pouquinho. Vocês acham? Eu fico com a Bíblia. Eu não fico com teorias. Porque teorias são conjuntos de ideia. Eu estou falando de Bíblia. Eu citei aqui acerca da lei dada por Moisés, acerca do nazarismo, e expliquei bem explicadinho. Então eu fico com a Bíblia. Agora o verso 16 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, Paulo já vem ali já enfatizando. Se alguém quiser ser contencioso, mas nós, as igrejas de Deus, não temos tais costumes. Agora observe um detalhe. Quem tinha costume de ter barba e bigode, cabelo comprido? O judeu, na lei de Moisés. E eles têm até hoje. Até hoje. Véu. Até um dia eu vou trazer um estudo muito importante aí acerca de véu, que isso tem base bíblica tremenda. Mas só para enfatizar. Entra aí, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 15, verso 16, você vai dar uma observada ali. Observe esse detalhe muito importante. Então, Paulo, ele já enfatiza. Por quê? Ele viu que ali a igreja de aos Coríntios já estava, ou seja, indo na lei de Moisés. Espera um pouquinho. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. E nos dias de hoje, ainda muito mais. Nós estamos na dispensação da graça, do Espírito Santo de Deus. Aí entra o quê? Capítulo 16 e verso 8 do Evangelho de São João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz. Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Aí entra capítulo 8, verso 32 do Evangelho de São João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que um homem que está na dispensação da graça, não da lei, que nós não estamos vivendo a lei, nós estamos vivendo a dispensação da graça, que é o ministério do Espírito Santo. Nós que estamos vivendo o ministério do Espírito Santo de Deus, não estamos debaixo da lei. Nós conhecemos a verdade. A partir do momento que eu deixo crescer o meu cabelo, deixo crescer minha barba, deixo crescer meu bigode, é vaidade. Então Jesus jamais ia contrariar a sua própria palavra, de maneira nenhuma. Só para vocês, para finalizar, capítulo 1 e verso 1 do Evangelho de São João. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 2 do capítulo 1 do Evangelho de São João, estava no princípio com Deus. Aí eu vou para 1:26 de Gênesis. Diz Deus, façamos homem nossa imagem conforme semelhança. Olha só, que lindo, não? E quem é que estava lá? Jesus Cristo. Quando Deus fez aquele boneco de barro, ele, claro, a barba vai nascer. Esse é lógico. Em mim, de todos os homens, vai nascer o cabelo comprido. Mas só que lá vem a lei, trazendo o voto do nazarismo e também do sacerdote. Agora vem Jesus, não como sacerdote terreno, de maneira nenhuma. Lá vem ele como Salvador. Lá vem ele
Lá vem Jesus Cristo, agora ele não vem para fazer voto com Moisés, não. Ele vem para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós somos o quê? Uma nova criatura em Jesus Cristo. Tudo transformado. Então quer dizer o quê? Isso dá para mim entender, e acreditando que você também possa entender, que Jesus nunca deixou crescer o seu cabelo, nem tampouco a sua barba e nem o seu bigode. Jesus Cristo, ele era e continua sendo o Filho de Deus. E hoje ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ei, medite. Se porventura algum estudioso, alguma estudiosa que está junto conosco nesse canal de YouTube, se você tem alguma base bíblica com versículo, não com teorias, pelo amor de Deus, teorias são conjunto de ideias, mas se você tem versículo mostrando ao contrário disso que eu trouxe, que ainda eu vou continuar, que eu quero trazer um tema sobre o nazerismo, o porquê mais profundo, mas eu dei um ênfase porque para não ocupar muito espaço nesse vídeo. Observe, se você tiver, terei o maior prazer de compartilhar contigo, porque estamos aqui juntos para aprender, isso mesmo. E esperamos que nós aprendemos nesta noite isso que é de suma importância. Jesus, ele nunca teve e nunca andou com cabelo comprido, nem barba e nem tampouco bigode. Jesus, ele nunca teve olhos verdes ou olhos azuis. Jesus nunca foi homem bonito, charmoso. Não, isso também é outro tema. Agora vou dar só um ênfase que eu já citei a princípio. Entra no capítulo 53, verso 1 do profeta Isaías, que você vai ver essas verdades. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, aguardando assim mais uma preciosa atenção sua para mais um estudo da palavra do nosso Deus.